de ler, né, do Tribunal de Justiça de São Paulo, de um caso em que o marido, além de espancar a mulher e manter com ela uma relação sexual, ele praticou um ato considerado no acórdão como anormal. O que ele fez? Ele não praticou a relação vaginal que é autorizada pela jurisprudência. Ele resolveu praticar sexo anal. E aí, então, o que diz a jurisprudência? Que a mulher é obrigada, sim, pelo Código Civil, a praticar o relacionamento sexual com o marido, mas apenas a relação normal. O anormal, ela não é obrigada. Portanto, o sujeito foi condenado por atentado violento contra a própria mulher. Se ele tivesse feito tudo o que fez e praticado uma conjunção carnal nos termos do Código Penal, então ele não teria sido condenado, mas como ele praticou algo considerado anormal pelos desembargadores, ele foi condenado. Então vejam bem, é uma sociedade que ainda convive com certas situações em que a mulher é obrigada a ter uma relação sexual contra a vontade, né? E eu pergunto, que jurisprudência é essa? Que sociedade é essa? Né? Nós mulheres precisamos ainda avançar bastante na luta pelos nossos direitos. Não faz muito tempo, a deputada Sandra Stagni, de Minas Gerais, apresentou um projeto de lei que alterava o artigo 213 do Código Penal para reconhecer expressamente que o marido podia ser autor de estupro contra a própria mulher. Este projeto tramitou, depois foi arquivado. Mas, na verdade, nós não precisamos dele. A nossa lei já é boa o suficiente. É só a jurisprudência, quer dizer, o aplicador da lei, começar a reconhecer que as mulheres não podem ser forçadas a fazer o que elas não querem fazer em termos de comportamento sexual. Uma outra situação que também precisa ficar muito clara com relação ao estupro e que foi objeto de grande discussão no nosso país se refere ao direito de desistência. O que é isso? Uma mulher aceita sair com uma pessoa que a convidou, que ela não conhece muito bem, mas que achou simpático, enfim, teve uma certa receptividade, então vamos jantar. Aí durante o jantar, ela chega à conclusão de que aquele sujeito não era o que ela pensava. Ela não quer esticar o programa depois do jantar. Aí o que pode acontecer? O sujeito vai dizer, mas eu trouxe, fui buscar, paguei o jantar, e agora? Agora dá umas bofetadas nela e vamos terminar esse encontro do jeito que eu havia planejado. O que foi que o Mike Tyson fez? E que todo mundo diz, mas a tal da moça, não sei se vocês se lembram do caso do Mike Tyson, utilista, né? Não é fácil enfrentar o Mike Tyson. Para a maioria dos homens. E dirá para aquela Miss América negra que se chamava Desiree Washington. Ela foi ao encontro do Mike Tyson? Sim. No apartamento dele? Sim. À noite? Sim. Para manter um relacionamento sexual? Sim. Mas chegou lá, ela não gostou do que ela viu. Ela foi maltratada. Pode acontecer, gente. De ambos os lados, né? Agora eles dizem e falam, meu bem, hoje não vai dar, tchau. Ela disse, olha, eu vou embora, você é um bruto. O sujeito é uma porra. Ela contou isso. E gosta de ver mulheres sangrarem, ele mesmo fez essa declaração para a imprensa, ele falou, tem esse problema. Além dos outros, ele come a orelha do adversário, nós vimos isso. Imagina o que ele não quis fazer com essa Desiree Washington. Aí ela desistiu, falou, vou embora.
não, minha filha, agora você não vai embora. E ele foi condenado por estupro. Nessa época, aqui no Brasil, muita gente saiu em defesa do Mike Tyson. Disse, mas isso é um absurdo. O que essa moça foi fazer no quarto dele se ela não queria? Houve até um professor de direito penal, meu amigo, escreveu um artigo no Jornal do Estado de São Paulo, dizendo, na certa, ela não foi ao quarto dele para jogar xadrez. Aí eu tive muito prazer em responder o artigo. Foi um dos artigos que eu mais gostei de escrever, porque o jornal me abriu espaço. Eu fiquei tão indignada com a leitura que o meu artigo está em ótimo. Desculpa a modéstia, mas ficou muito bom. Eu disse ao professor, ela não foi jogar xadrez. Eu vou lhe contar uma coisa. Ela foi lá ter uma relação sexual com o Mike Tyson. Só que ela resistiu. E ela tem todo o direito de desistir. Neste relacionamento sexual não existe ajoelhou, tem que rezar. Não, senhor. Ela foi lá e o sujeito é muito agressivo, ela não gostou, ela não esperava isso. E o júri dos Estados Unidos condenou Mike Tyson com base na prova dos autos. E não somos nós aqui, palpiteiros brasileiros, que não vimos a prova, que não sabemos exatamente o que aconteceu, que vamos dizer que é um absurdo que essas mulheres estão querendo. Anteontem eu tomei ciência de um acórdão parecido com isso. O sujeito veio condenado por estupro na primeira instância. A defesa recorreu, veio tentar o parecer. Obviamente eu disse para manter a condenação, estava tudo provado. O tribunal resolveu. Não havia prova suficiente da negativa da vítima. E aí vem uma discussão muito grande na doutrina com relação ao estupro, que muitos autores, reconhecidos autores nacionais, diziam que a resistência da vítima não pode ser simplesmente não, eu não quero. Tem que ser uma resistência militante, uma resistência que leve quase à morte. Uma resistência que seja incontestável, que deixe marcas, que possa ser exibida no tribunal. Vejam só. Então a resistência militante é o seguinte, a mulher tem que dizer não, mas muitas vezes não, porque senão é possível que o tribunal fique na dúvida. Mas será que ela não falou sim no meio disso? Será que ela não depois resolveu denunciar o sujeito na delegacia porque ela não gostou, que ele não ligou para ela no dia seguinte? Por incrível que pareça, a dificuldade da mulher ainda é muito grande. Por quê? Por quê? Porque existe um descrédito na palavra da mulher. E de onde vem esse descrédito? Vamos fazer uma comparação? Um crime de roubo. O sujeito é assaltado. Sem testemunha. Ele, o ladrão. Ele vai à delegacia, fui assaltado. Por um milagre desses que de vez em quando acontece, a polícia localiza o ladrão e leva para ser reconhecido. O sujeito vai lá, falar foi aquele, inquérito, autoria conhecida, processo crime, chega na justiça, o sujeito entra, o juiz fala, foi esse sujeito? Sim, foi ele. Não tem testemunha, ninguém mais viu nada, e ele, o ladrão, é condenado. Com base no quê? Na palavra da vítima. O que diz a jurisprudência? Era uma pessoa desconhecida, a vítima não tinha nenhum interesse em prejudicar gratuitamente, apontando falsamente o réu como autor do crime. Está condenado. E no caso de estupro? Mas meritíssimo, foi ele me obrigou. Mas obrigou como? Ele me forçou com um revólver. Só com um revólver? É, um revólver na minha cabeça. Mas só isso, a senhora já ficou assustada? Aí, de tanto assistir essas cenas, eu espero que vocês não assistam.
Nunca. Porque estão se formando, vão se formar em outros tempos. Eu comecei minha carreira 23 anos atrás, o mundo era outro, o Brasil era outro, muito diferente. Então, de tanto ver isso, eu resolvi fazer um estudo mais aprofundado. Que história é essa? Por que quando a mulher diz foi, todo mundo fica na dúvida? Mas como ele só espancou a senhora? Ele me espancou. Mas a senhora não reagiu? Não, ele é 2 vezes o meu tamanho. Não, mas a senhora não gritou? Não, eu gritei, mas gritou, mas ninguém ouviu? Então não adiantou seu grito? Não, mas eu fiz. Mas excelente, não, a senhora na verdade, a senhora gostou. Existe até um livro chamado Estupro, Violência ou Cortesia. Por quê? Por causa de um acórdão. Um juiz, aliás, foi confirmado depois do tribunal acorda, mas a pérola foi do juiz da primeira instância. Eu não estou aqui criticando a magistratura, hein, gente? Eu tenho maior admiração, acho que nós temos hoje um poder judiciário louvável no Brasil. Mas alguns conceitos não são desta ou daquela instituição, são da sociedade como um todo. E é a sociedade que nós precisamos mudar. Agora, nós estamos falando hoje da questão jurídica, nós temos que falar da jurisprudência, né? Então, o que dizia o acórdão, aliás, a sentença de primeiro grau, que depois foi confirmada a condenação, a absolvição do réu foi confirmada na segunda instância, dizia o seguinte, que a vítima alegava estupro, mas que era uma mulher muito feia e que o réu tinha feito um favor para ela, porque caso contrário, ela ia passar em branco pela vida. Isso deu ensejo a um livro de autoria de Silvia Pimentel, uma advogada, e que tem esse título. Ele se chamava Cortês, qualquer coisa. Muito bem, ele fez uma cortesia. Portanto, aí está o retrato da situação. Bem, então, tudo isso para dizer o seguinte, que a mulher ou o homem, vejam, todos, certo? É só que para a mulher a situação é especial, nós temos que abordar esse aspecto. Temos o direito de dizer não. E temos o direito de dizer não a qualquer momento. A qualquer momento. O caso do Mike Tyson hoje não teria provocado a reação que provocou na época. Em que as pessoas diziam, mas ela foi lá e etc. E quantas vezes nós não ouvimos isso, hein? Ela foi lá, mas o que a senhora estava fazendo naquela rua escura, sem iluminação, onde não passa ninguém? O que a senhora vai fazer lá? Não, mas eu estava passando, voltando da escola. Mas a senhora vai passar justo naquela rua? Mas lá é meu caminho, excelência. Não, mas ali pode ter estuprador. Não, eu sei, mas o que eu vou fazer? Tá vendo? Eu sei, quer dizer que correu o risco de ser estuprada, né? Já estava pensando na hipótese. Uma outra questão no Brasil também que provoca uma certa discussão é que a gravidez resultante de estupro pode ser interrompida. A nossa lei não pune o estupro, ao aborto, quando a gravidez resultou do estupro. Só que os hospitais públicos, até bem pouco tempo atrás, não faziam essa intervenção. E ninguém sabia como é que era o procedimento. Eu tenho que pedir autorização do juiz, mas o que eu preciso? Precisa sim de autorização, porque senão o médico não faz, porque ele não quer assumir sozinho o serviço. Aí então eu vou pedir para o juiz. Aí faz a petição, excelentíssimo, despacho, vista ao Ministério Público. Vai para o Ministério Público, o promotor fica lá pensando, aí leva para casa, não sabe o que fazer, um mês depois ele volta e fala, assistente social, parecer. Vai para a assistente social, daí ela fica no muro, não sabe muito bem, devolve. 9 meses passaram, ele nasceu. Né? Era assim a coisa. Se vocês fossem avaliar quem é que tinha condições objetivas de pedir uma autorização judicial numa situação de emergência como essa, veriam que essa autorização era fictícia, porque quando ela chegava, não havia mais condição de executar a medida solicitada. O que aconteceu em São Paulo
a gestão da prefeita Luísa Erundina, até que enfim, a primeira mulher prefeita, o que ela fez? Designou um hospital municipal chamado Hospital Pérola Vale. Formou um grupo de técnicos especializados em fazer o aborto não punido na lei penal, gratuitamente, e desburocratizou o procedimento. Então, o que é que se convencionou hoje ser necessário para o aborto, em caso de estupro, é que a pessoa faça a ocorrência, depois ela faz o laudo no IML, depois ela dá uma autorização do próprio punho para fazer esse aborto e logo realizar. Então, isso está sendo feito gratuitamente para a população de baixa renda. Nós temos também um grande avanço que começou mês passado em São Paulo, também com pressão dos movimentos de mulheres, que é o atendimento especializado da mulher vítima de crime sexual, qualquer crime. Claro que também os homens, quando são vítimas disso, embora sejam uma minoria, mas existem homens vítimas de crime sexual sim, né? Então, eles têm um atendimento também no Hospital Pérola Vale, eles já não vão mais ao Instituto Médico Legal, eles são transportados em um veículo especial. Foi construído o veículo para colocar as pessoas vítimas de crime sexual, com assentos também especializados, com acompanhamento de uma assistente social. A pessoa vai ao hospital em carro oficial, em carro, viatura da polícia. Como é que era antes isso? Pelo menos em São Paulo, o delegado dá uma requisição, vai fazer o exame no IML, faz a sua conta. A pessoa está casada, liquidada, foi vítima de um grave crime sexual. Vai sair da delegacia, vai pegar um táxi, vai pedir para ir ao IML, um local deprimente, que nós sabemos disso. Vai ser atendida por médicos homens, ninguém especializado em atendimento de crime sexual. Vejam bem, a mudança é muito grande. E por que aconteceu essa mudança? Porque agora, além da pressão social que vem sendo feita pelo respeito aos direitos da mulher, as vítimas estão reclamando muito mais. Sem delegacia da mulher, as mulheres quase não iam fazer queixa de crime sexual para outro homem, porque elas viam na autoridade policial o seu agressor, porque elas não se sentiam à vontade. Enfim, hoje, com todos esses mecanismos de amparo às vítimas, a situação está mudando e é possível punir o culpado com muito mais frequência. Uma outra questão com relação aos crimes contra a liberdade sexual. São todos de ação penal privada, com exceções, claro. Existem exceções previstas no Código. Mas por que será que a mulher vítima de um estupro, um atentado violento ao pudor, enfim, qualquer crime sexual, tem que pagar um advogado para processar seu agressor? Seria justo isso? Não, mas a justificativa do Código é o seguinte: é muito constrangedor para a mulher expor a violência pela qual ela passou, a situação toda na justiça, então ela tem o direito de não querer fazer isso. E aí, então, fica sendo um crime de ação penal privada. Só o processo se a vítima patrocinar a ação penal. É mais uma dificuldade. Fica aqui também mais uma sugestão de alteração do Código Penal. Os crimes sexuais têm que ser de ação penal pública. Pública, nem condicionada à representação. Ação penal pública. Por quê? Porque essas justificativas que eles dão, que a mulher fica constrangida, a pobre vítima não quer relatar o que aconteceu. Essa coisa é muito preconceituosa. É no fim do tempo em que a mulher era culpada da violência que sofria, em que ela chegava na justiça e dizia: ai, doutora, foi assim, assim, a senhora está usando uma blusa decotada. E hoje não é mais assim. Hoje não é, nós temos que incentivar a punição do estuprador.
exemplo, naquele maníaco do parque, eu não sei se vocês se lembram dele, em São Paulo. O sujeito fez dezenas de vítimas. Dezenas de vítimas. Ele matou a maioria das mulheres que ele estuprou. Ação penal privada. É um absurdo. É claro que existe também a súmula 608, que diz que quando há lesão corporal, como o crime de lesão corporal é de ação penal pública, então havendo lesão corporal como estupro, o crime de ação penal pública. Com exceção agora da lesão corporal de natureza leve, por causa da Lei 9.099, de 95. Mas, nos outros casos, continua sendo ação penal pública. No entanto, é um absurdo que o próprio estupro, que é uma violência ainda muito maior, seja de ação penal privada. Temos algumas situações no nosso código que também não acontecem mais. Por exemplo, a posse sexual mediante fraude. Significa o quê? Manter relação sexual com mulher loira. Não, morena. Não honesta. Certo? Mulher honesta. Pode ser baixa, pode ser gorda ou magra. Mas tem que ser honesta. Muito bem. Então não é qualquer mulher. Manter relação, conjunção carnal com mulher honesta, mediante fraude. Isso é um crime previsto no Código Penal. Será que é fácil fazermos uma ideia de que situação poderia ser essa? Mulher honesta. Ninguém pode esquecer, porque não pode ser mulher desonesta. Mentirosa, por exemplo. Acho que não pode. O código não diz o que é mulher honesta. Quem diz o que é a doutrina. E quem se lembra do que é mulher honesta? Porque não é só ali que está escrito honesto. Nos outros crimes só podem ser cometidos contra a mulher honesta. Não é qualquer mulher. O mundo está dividido. A população feminina. As honestas e as desonestas. As desonestas podem fazer fraude, relação sexual mediante fraude. Não tem importância. As honestas é que estão protegidas. Alguns autores dizem que mulher honesta é aquela que não está totalmente decaída. Mas aí tem que ver se é parcialmente decaída. Então a gente está no mundo das honestas. No fim das contas, o que acontece? Esse conceito não foi recepcionado pela Constituição de 1988. É proibido discriminar. Artigo 5º da Constituição. E seus incisos. Para quem sabe ler, não precisa nem ser jurista, jurídico, professor, promotor, diretor ou juiz. Não, basta saber ler. Se não podemos discriminar, não é possível que esse Código Penal ainda faça distinção entre mulher honesta e mulher não honesta. E, no entanto, nenhum dos grandes autores que escrevem códigos penais comentados ousa discutir o conceito de honesta, de mulher honesta, à luz da Constituição de 1988. Isso não existe mais. Esse conceito acabou. A Constituição equiparou homens e mulheres e proibiu a discriminação. Existe algum delito que só pode ser praticado contra homem honesto? Então também não pode haver com relação à mulher honesta. Além de tudo, essa fraude sexual, posse sexual mediante fraude, por ser um certo mistério, mesmo para quem estuda o direito penal, eu acabei de procurar a exposição de motivos do Código e lá está explicado o que é a posse sexual mediante fraude. É levar uma moça para a cama, por exemplo, mediante simulação de casamento. Alguém diz que é padre, finge que casou e leva para a cama. É posse sexual mediante fraude. Mas a moça tem que ser honesta. Outra coisa,
grande exemplo, vai ser bem interessante, está na exposição de motivos do Código Penal. Vocês depois podem conferir no código quando chegar em casa, ver que eu não inventei essa história. Substituir-se ao marido na escuridão da alcova. Exposição de motivos do Código Penal. Essa é bem interessante. Vejam bem, o marido viajou. A mulher estava sem fazer nada, foi dormir. O vizinho, sabendo que o marido se ausentou, pula a janela do quarto da mulher. Ela havia esquecido a janela aberta. Passa antes no banheiro e passa o perfume do marido. Não acende a luz. Deita-se na cama, momento em que a vítima acorda e olha para ele e diz: "Oh, quem é você? Eu bem sou seu marido que acabou de voltar." "Ah, bom." Aí ocorre uma relação sexual. Quando termina a relação sexual, tem que ser depois, por antes não ocorre o crime, certo? Ao final do ato, ela acende a luz e constata que não era o marido, e sim terceira pessoa, que substituiu o seu marido na escuridão da alcova. Gente, isso é só para mostrar como anda o nosso Código Penal e como andam as comissões que estão mantendo essas histórias todas lá e que não queriam de forma nenhuma tratar do assédio sexual. E eu queria falar com vocês muito sobre todos os outros, porque eu só falei do estupro porque o artigo 213, e nós temos vários artigos para conversar desses crimes contra os costumes. E depois existe o rapto, a sedução. Imagine que coisa grave, seduzir mulher virgem entre 14 e 18 anos e manter com ela conjunção carnal, aproveitando-se da sua inexperiência ou justificável confiança. Isso é de uma gravidade tão grande que o Código tipificou como crime. Acontece que a nossa Constituição, quando equipara homens e mulheres, esqueceu de mandar o Código Penal fazendo um crime assim: seduzir rapaz virgem entre 14 e 18 anos, aproveitando-se da sua inexperiência. Vejam bem, todo mundo ri quando a gente põe o crime no masculino, porque não é ridículo seduzir um rapaz, não. Vejam bem, seduzir um rapaz não é ridículo, pode ser maravilhoso. Ridículo é considerar crime. Ridículo é um crime. E vocês sabem que nem em caso de sedução não é a vítima que foi dar queixa na delegacia. É o pai da vítima, é a mãe da vítima, mas ela não foi forçada. Sedução não é estupro. É consensual o ato sexual. E eu ainda, infelizmente, lamentavelmente, ainda tenho que dar parecer em caso de sedução. Me surgiu um ano passado. E eu tive que dizer para os desembargadores que aquela moça não havia praticado aquele ato sexual por causa da sua ingenuidade e nem por causa da sua justificável confiança nas promessas de casamento que o namorado fez. Ah, não, porque ela era espertinha, né? Não é por causa disso. É porque ela queria manter aquele ato sexual. Ela só fez porque quis. E agora nós não vamos prender o namorado, porque o mundo mudou, porque a virgindade já não é o bem maior de uma mulher. Porque a virgindade não significa o que ela significava antigamente.